Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. 5 de dezembro de 2019, você está aqui no nosso Papo da Madrugada. Prazer grande receber você sempre aqui, os amigos que nos acompanham, tanto no nosso canal no YouTube quanto no nosso Instagram, né? Vou deixar um abraço aqui para os meus amigos do Instagram, onde eu também publico essa nossa conversa aqui, né, nas madrugadas, né? Eu chamo de Papo da Madrugada, escolho um tema que pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser de ordem federal, né? E eu queria tratar de um assunto nacional hoje, né? E um dos personagens da política nacional mais controversos, né? Que mereceu aí destaque de todos os jornalistas que atuam no YouTube com seus canais e tal. Gostei muito do Neumann e Pinto falando sobre esse cara que eu vou falar agora também, que é o Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes é o ministro do Supremo Tribunal Federal e um sujeito que consegue nitidamente despertar o ódio de políticos e cabos eleitorais de todas as plumagens, né? Com suas decisões estapafúrdias, para usar um termo aqui que meu pai sempre usava, e algumas iniciativas que nos deixam boquiabertos, né? Usando aqui um termo do nosso saudoso Tarquínio Freire Ribeiro, aqui de Rio Bonito, que comandava o jornal Aicirbe. Ele usava muito esse termo boquiaberto, né? Minha gente, fiquei surpreso aqui com uma notícia, né? E esse é o ponto de partida da nossa conversa aqui sobre o Gilmar Mendes, e logicamente eu tenho aqui como pano de fundo o Poder Judiciário brasileiro, que cada vez mais fica na berlinda. Vez ou outra nós encontramos algumas figuras como, por exemplo, o juiz Marcelo Bretas, que eu considero um ponto fora da curva, alguns desembargadores lá do TRF4 com suas decisões muito precisas e importantes, mas o judiciário, sobretudo depois dessa notícia que vem da Bahia, onde lá um conjunto de desembargadores do Tribunal de Justiça baiano foi surpreendido aí, tem gente presa, né? E não é diferente em outros TJs Brasil afora, inclusive aqui no nosso Rio de Janeiro. Mas eu queria pegar aqui como ponto de partida a notícia que diz que o Conselho Nacional de Justiça decidiu, nessa terça-feira, dia 3 de dezembro, afastar o desembargador Glaucenir Silva de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por entender que ele ofendeu o ministro do STF, Gilmar Mendes, né? Num áudio enviado a um grupo, ele afirmou que Gilmar fez, abre aspas, sujeirada e, abre aspas, absurdo, fecha aspas, ao soltar o ex-governador do Rio, né, o senhor Antony Garotinho, né? E, minha gente, na minha concepção, eu não sei quem é o Glaucenir Silva de Oliveira, mas eu acho que ele só falou verdades, né? Porque realmente foi uma patifaria do senhor Gilmar Mendes soltar o Garotinho, reconhecidamente um picareta aí da política do Rio de Janeiro, né? Assim como o Cabral, Pezão e tantos outros, aliás, já foram todos do mesmo grupo, diga-se de passagem. E aí, no meu Facebook pessoal, fiz até uma provocação dizendo que eu gostaria de saber do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que providências foram tomadas quando o mesmo Gilmar Mendes pôs em liberdade integrantes da família Barata, né, que é o pessoal que comanda o setor rodoviário dos ônibus aqui no Rio de Janeiro, e gente que estava presa, comprovadamente envolvida em falcatruas milionárias com o ex-governador Sérgio Cabral, né? E foram postos em liberdade pelo Gilmar Mendes, que é padrinho de casamento de um dos Baratas lá, um dos filhos do Barata tem ali um laço de amizade, parentesco, é padrinho de casamento, tem lá uma proximidade importante. O Gilmar Mendes poderia perfeitamente se considerar suspeito para tratar desse caso, dada essa proximidade. Ele, na maior cara de pau, sem fazer cerimônias, tomou a decisão de soltar os amigos, né, os Baratas, e ninguém pode reclamar, ninguém pode falar nada, porque o Gilmar fica ofendido, né?
E diante dessa... eu estou falando apenas de um fato, tá, minha gente? Envolvendo aqui o Rio de Janeiro. Além da soltura do garotinho, teve essa dos baratas que foram soltos por determinação aí do senhor Gilmar Mendes. E eu fico me perguntando, diante desse ato falho, onde o Gilmar Mendes não se julga suspeito para poder soltar os integrantes da família Barata que estavam presos por envolvimentos na quadrilha do Cabral, aqui no Rio, que atitude tomou o Conselho Nacional de Justiça? Nada, nenhuma nota, nenhuma linha, pelo contrário, repreensão apenas para aqueles que discordam e têm uma postura de enfrentamento aos atos tresloucados e picaretas do senhor Gilmar Mendes. Ainda no Rio de Janeiro, e aí um caso emblemático, muito próximo aqui de Rio Bonito, a cidade que eu transito, na última eleição municipal, em 2016, o ex-prefeito da nossa cidade, numa tentativa de alcançar o seu 4º mandato, estava inelegível, com contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Essa reprovação das contas referentes ao exercício de 2012, a Câmara Municipal, os vereadores seguiram o parecer técnico do Tribunal de Contas e também rejeitou as contas do prefeito no mês de novembro de 2013. Para nossa surpresa, em 2016, o prefeito começou a se movimentar juridicamente, politicamente e nos bastidores do judiciário, né? E conseguiu que, faltando aí 5 dias para as eleições de 2016, conseguiu uma liminar na madrugada, no plantão judiciário, concedida pelo senhor desembargador Ciro Darlan, conhecidíssimo aqui no Rio de Janeiro. E o Ciro Darlan deu lá uma liminar para que o nosso prefeito aqui de Rio Bonito, né, o então candidato, conseguisse participar do processo, ser candidato, e sentado numa liminar, o senhor José Luiz Alves Antunes, o Mandiocão, prefeito de Rio Bonito, ele já havia sido prefeito outras 3 vezes, né, pôde participar daquele pleito, né. Pior do que a tramóia montada pelo Poder Judiciário para tornar elegível o senhor José Luiz Mandiocão, pior do que essa tramóia, somente o voto vesgo, tresloucado também, do Rio Bonitense. Cerca de 15 mil pessoas votaram no senhor José Luiz Antunes, apesar de terem amplo conhecimento dessas contas rejeitadas por 5 itens importantes, entre eles problemas relacionados ao orçamento da educação, problemas relacionados ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, né? Estavam ali no arcabouço de razões para a reprovação de contas dele referentes ao exercício de 2012. E detalhe, não é a primeira vez que ele sofre uma rejeição de contas. Em 2006 já havia enfrentado uma rejeição de contas também do Tribunal e também da Câmara, e conseguiu se safar também com uma decisão monocrática de um desembargador do Tribunal de Justiça, né? E aí eu fico me perguntando, sobretudo porque o senhor Ciro Darlan depois acabou figurando em reportagens do Fantástico, do Jornal Nacional, do RJTV, né, das emissoras, das grandes emissoras do Rio de Janeiro e do país, porque quando sou eu que falo aqui em Rio Bonito, na condição de jornalista, logo atribuem à minha figura um papel de oposição, a serviço de determinado grupo político. Mas e as organizações Globo quando trata desse assunto? Que, né, pouco vem a Globo aqui em Rio Bonito, que é uma cidade pequena e não desperta muito interesse, mas quando a Globo trata é o quê? Tem alguém pagando? O que é? Né? Então, surgiu essa série de denúncias contra o senhor Ciro Darlan. E que providências tomou o Conselho Nacional de Justiça? À época houve ali um afastamento do Ciro Darlan, mas que recentemente ele já estava a postos de novo, outra vez no plantão judiciário. Aliás, às 5 da manhã no plantão judiciário foi que ele soltou o casal garotinho agora nessa última soltura que aconteceu. Então, minha gente, fica aqui essa nossa reflexão sobre o Poder Judiciário brasileiro, onde nós temos algumas figuras que nos enchem de orgulho, mas nós temos outras também que nos deixam extremamente envergonhados. Fico por aqui agradecendo você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando aqui no nosso Papo da Madrugada. Valeu, gente. Abraço grande. Deixa like aí e volte sempre.